Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O silêncio no bloco de isolamento era quase palpável, cortando como a lâmina de uma navalha cada respiração dos detentos. As paredes brancas, desbotadas por anos de manutenção mínima, refletiam a luz forte das lâmpadas fluorescentes que nunca se apagavam completamente. Cada cela, pequena e sufocante, parecia um mundo à parte, isolada não só dos outros prisioneiros, mas da própria humanidade. Dizia-se que o isolamento era necessário para a segurança e a reabilitação, mas para algumas mulheres presas ali, havia se tornado um inferno silencioso onde o tempo perderá todo o sentido, onde cada minuto parecia uma eternidade. A rotina diária consistia em alguns minutos de acesso à cela para se alimentar, visitas médicas esporádicas e o olhar constante das câmeras de vigilância, instaladas em todos os ângulos estratégicos, examinando cada gesto, cada movimento. Então, um dia, o impossível aconteceu. Várias detentas tiveram a gravidez confirmada. Mulheres que não tinham tido contato físico com o mundo exterior nem entre si, trancadas por meses, às vezes anos, em celas separadas. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários, e a incredulidade deu lugar a um pânico profundo. Como isso pôde acontecer? Ao reverem as imagens das câmeras, revelaram cenas que chocaram a todos que as assistiram. Os gestos, os movimentos, os momentos gravados pareciam desafiar todas as regras e leis da lógica e da vigilância. Os detentos, ao assistirem às gravações, ficaram profundamente chocados. Não só sua privacidade havia sido violada, como a prisão, supostamente um lugar de controle absoluto, acabará de revelar uma falha inexplicável ou pior, algo mais sinistro e organizado. Todos naquele lugar sentiram como se o mundo tivesse acabado de mudar. A confiança no sistema, na segurança, na própria verdade do que estavam vivenciando, havia sido destruída. E enquanto as câmeras continuavam a gravar, silenciosas e implacáveis, uma sensação de pavor crescia. O que havia sido observado, o que havia sido filmado, jamais seria esquecido, e ninguém sairia ileso desse mistério. O bloco de isolamento da prisão federal de Millbrook era um lugar onde o tempo parecia parar. Os corredores frios, iluminados por luzes fluorescentes fortes, davam a impressão de uma prisão dentro de outra prisão. Um labirinto onde o medo e a solidão eram as únicas companhias dos detentos. Cada cela, minúscula e sufocante, era equipada com uma câmera que monitorava implacavelmente cada movimento. Emily Sanders, de 28 anos, era uma das mulheres que ficaram presas por quase 6 meses. Ex-funcionária de uma empresa farmacêutica, ela havia sido condenada por fraude financeira, mas o que mais a aterrorizava não era a prisão em si, e sim o silêncio opressivo do confinamento solitário. Todos os dias ela se sentava na cama de metal, encarava a parede branca e tentava ignorar o zumbido constante das câmeras. Certa manhã, a rotina foi quebrada. Durante um exame médico de rotina, a enfermeira anunciou, quase em um sussurro, "Emily, você está grávida." Emily ficou paralisada sem conseguir compreender. Ela estivera em completo isolamento, sem contato com ninguém. Como isso pôde acontecer? Pouco depois, outras detentas receberam a mesma notícia. Jessica Collins, de 32 anos, e Megan Price, de 26, agora compartilhavam um segredo impossível. Rumores começaram a circular no bloco, gravidezes em isolamento. Os funcionários tentaram encobrir a notícia, mas o choque era palpável. O vice-diretor, Thomas Whitaker, ordenou imediatamente a revisão das gravações das câmeras. Cada vídeo foi reproduzido em câmera lenta, cada detalhe minuciosamente examinado. Os resultados foram perturbadores, gestos e interações invisíveis a olho nu, mas gravados de ângulos inesperados, lançavam uma sombra de mistério inquietante. Emily, Jessica e Megan assistiram às gravações incrédulas. As câmeras, supostamente monitorando tudo, não haviam capturado nada. A tensão aumentou rapidamente. Os detentos, antes silenciosos e resignados, começaram a cochichar entre si, trocando olhares repletos de medo e incompreensão. A prisão, concebida como um lugar de controle absoluto, revelava agora falhas que nenhum regulamento conseguia explicar. Nessa atmosfera opressiva, uma sensação de urgência tomou conta. Todos sabiam que as respostas iriam destruir suas vidas, mas ninguém estava preparado para encarar a verdade. E enquanto as câmeras continuavam a gravar, silenciosas e implacáveis, uma pergunta pairava no ar pesado da cela. Quem ou que havia conseguido romper o isolamento? O vice-diretor Thomas Whitaker não podia mais ignorar a situação.
Gravidezes em confinamento solitário representavam um escândalo em potencial que poderia destruir a reputação da prisão e colocar em risco a segurança de todos os funcionários. Ele imediatamente convocou uma reunião com o chefe de segurança, Marcus Reynolds, e a equipe de TI responsável pelas câmeras de vigilância. Mostre-me exatamente o que aconteceu, exigiu Whittaker, com a voz tensa. Analisamos todas as filmagens, respondeu Marcus, mas há áreas que as câmeras não cobriram. E algumas sequências parecem ter sido apagadas ou alteradas. A análise computacional confirmou que vários arquivos de vídeo estavam corrompidos ou ausentes, justamente nos momentos em que as gravidezes seriam possíveis. Emily Sanders, sentada em sua cela, assistia à tela com Jessica Collins e Megan Price. Cada imagem parecia levantar mais perguntas do que respostas. Entretanto, teve início a investigação interna. Os detentos foram interrogados um a um, mas todos repetiram a mesma coisa: nenhuma interação física, nenhum contato proibido. O pânico tomou conta da equipe. Como algo tão impossível pôde ter acontecido? Foi então que uma jovem recruta da área de segurança, Raquel Turner, percebeu um detalhe estranho. Algumas câmeras pareciam estar apontando para ângulos impossíveis, como se tivessem sido manipuladas para filmar áreas inesperadas. Ela relatou sua descoberta a Whittaker. Pode haver alguém infiltrado se aproveitando das fragilidades do sistema, murmurou ela. Alguém que conhece as câmeras e o cronograma de patrulha perfeitamente. Whittaker sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de cumplicidade interna era aterradora. Quem poderia trair a confiança da prisão e violar a privacidade dos detentos a tal ponto? Enquanto isso, nas celas, Emily começava a sentir os primeiros sinais de gravidez, misturados a um medo profundo. Jessica chorava em silêncio, enquanto Megan parecia furiosa, sem conseguir entender como um lugar tão seguro poderia ter se tornado palco de tal mistério. As câmeras impassíveis continuaram gravando. Elas haviam registrado tudo o que acontecerá, mas a verdade parecia mais complexa do que qualquer coisa que a prisão pudesse ter imaginado. E à medida que a investigação interna se intensificava, um pensamento atormentava Whittaker: se alguém havia manipulado o sistema, quantos outros segredos permaneciam escondidos atrás dessas paredes? O mistério das gravidezes em isolamento foi apenas o começo. A investigação interna estava a todo vapor. Thomas Whittaker e Marcus Reynolds examinavam minuciosamente cada membro da equipe. Rotinas, escalas de trabalho, acesso às câmeras. Nada escapava à atenção deles. No entanto, apesar de todas as verificações, nenhuma prova direta surgiu. As gravidezes pareciam irreais, quase sobrenaturais. Foi então que um detalhe chamou a atenção de Raquel Turner, a nova recruta. Ao verificar os registros das câmeras, ela percebeu um padrão estranho. Alguns vídeos haviam sido acessados de um terminal interno em horários em que ninguém deveria ter acesso. Pior ainda, os arquivos deletados ou alterados haviam sido manipulados usando um pendrive que não foi encontrado. Whittaker convocou imediatamente a equipe para uma auditoria surpresa. Cada funcionário teve que entregar seu terminal e explicar suas ações. Entre eles, uma mulher passou quase despercebida. Vanessa Green, a gerente de manutenção de sistemas de TI. Quieta e sempre sorridente, ela parecia discreta, mas Raquel tinha um pressentimento. Vanessa, você pode explicar esses acessos não autorizados às câmeras? Perguntou Whittaker. Vanessa baixou os olhos, parecendo hesitar, e então murmurou. Eu não fiz nada de errado, eu só pensei que estava ajudando. As detentas de suas celas sentiam a tensão. Emily, Jessica e Megan sabiam que algo maior estava acontecendo. Os funcionários, geralmente implacáveis, pareciam sobrecarregados pela situação desta vez. Raquel insistiu. Suas ações permitiram que alguém explorasse o sistema. Todas as vulnerabilidades, todos os ângulos de câmera foram manipulados. Você era o único com esse nível de acesso. Vanessa não respondeu imediatamente. Seu silêncio era pesado, quase perturbador. Então, com a voz trêmula, ali está mais uma pessoa. Eu estava apenas seguindo as instruções dele. Não sabia que chegaria a esse ponto. Whittaker sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma cumplicidade interna? Um cúmplice invisível orquestrando tudo das sombras? Era algo inimaginável. Enquanto isso, em suas celas, os detentos se perguntavam se algum dia descobririam a verdade. Emily sentia o medo crescer dentro de si. Se alguém dentro da prisão conseguia manipular as câmeras, quem poderia garantir a segurança deles? E à medida que a auditoria prosseguia, um nome começou a circular pelos corredores, um homem cujo envolvimento ninguém suspeitava, mas cujas ações logo revelariam a verdadeira extensão do escândalo.
Um nome que mudaria para sempre a vida dos detentos, Nathaniel Blackwood. O nome Nathaniel Blackwood agora ecoava pelo bloco de isolamento como uma sombra ameaçadora. Poucas pessoas realmente sabiam quem ele era. Ex-consultor de segurança de instituições federais, ele havia sido contratado para otimizar os sistemas de vigilância da prisão de Millbrook. Mas o que ninguém suspeitava era que ele tinha seus próprios motivos e objetivos. Whittaker convocou uma reunião de emergência com Marcus Reynolds e Raquel Turner. Ele mostrou a eles os registros das câmeras e as anomalias. Tudo indica que um especialista manipulou o sistema, disse Whittaker. E esse nome aparece em vários arquivos. Nathaniel Blackwood. Raquel franziu a testa. Mas ele não trabalha aqui em tempo integral. Ele só tem acesso por meio de certas permissões remotas. Se for ele, pode ter orquestrado todo esse caos de fora. Whittaker sentiu a tensão aumentar. As gravidezes em isolamento, os arquivos corrompidos, os ângulos de câmera impossíveis, tudo apontava para uma conspiração meticulosamente planejada. E se alguém de fora conseguia controlar o que acontecia lá dentro, então nenhuma cela era realmente segura. Enquanto isso, Emily Sanders sentia um pânico crescente se instalar em seu corpo. Em sua cela, ela relembrou os momentos mais íntimos de seu isolamento e se perguntou como alguém poderia manipular sua vida sem ser visto. Jessica e Megan trocaram olhares preocupados, incapazes de compreender a dimensão da conspiração. O dia transcorreu em uma tensão quase insuportável. Então, no final da tarde, ocorreu um incidente. Uma tela de controle central repentinamente exibiu uma mensagem criptografada que ninguém entendia. Marcus tentou apagá-la, mas a mensagem persistiu. Você está observando tarde demais. Whittaker empalideceu. A ameaça não era apenas interna. Nathaniel Blackwood não era apenas um especialista em segurança. Ele parecia estar jogando um jogo psicológico, testando os limites do controle, do isolamento e da manipulação. Os detentos, por sua vez, sentiam uma mistura de medo e incredulidade. Agora entendiam que seu isolamento era apenas parte de um plano muito maior. O verdadeiro perigo não vinha dos muros ou dos guardas, mas de alguém capaz de manipular suas vidas remotamente, com uma precisão aterradora. E nas sombras, Nathaniel Blackwood observava. Cada gesto, cada reação, cada emoção era notada e analisada. Seu objetivo permanecia misterioso, mas uma coisa era certa: nada seria como antes no bloco de isolamento. As paredes do bloco de isolamento pareciam se fechar sobre elas a cada dia. Emily Sanders, Jessica Collins e Megan Price sentiam o peso da angústia aumentar à medida que a investigação interna avançava. Mas apesar do medo, uma necessidade premente de compreender começava a surgir. Quem havia manipulado suas vidas à distância e por quê? Whittaker decidiu confrontar Vanessa Green. Na sala de controle, sob o olhar atento de Marcus Reynolds e Raquel Turner, Vanessa tremia levemente. Quero saber tudo, Vanessa. Cada acesso, cada instrução que você recebeu, insistiu Whittaker. Vanessa baixou os olhos com as mãos apertadas nos joelhos. Era Nathaniel Blackwood. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele me disse para seguir suas instruções, para manipular as câmeras, para criar zonas invisíveis, e eu pensei que fosse para a segurança da prisão. Eu não tinha ideia de que isso levaria a isso. Raquel franziu a testa. Você criou vulnerabilidades deliberadamente? Vulnerabilidades que permitiram isso? Vanessa sentiu com a cabeça, quase envergonhada. Sim, mas nunca imaginei que alguém fosse se aproveitar disso dessa forma. Enquanto isso, em suas celas, Emily e as outras detentas conversavam em voz baixa, compartilhando teorias e medos. Elas começavam a entender que sua situação não era acidental, haviam sido alvo de vigilância, monitoramento e manipulação por alguém extremamente inteligente e calculista. Mais tarde naquele dia, Whittaker teve uma reunião com Marcus e Raquel. Se Nathaniel Blackwood consegue manipular todo esse sistema, devemos presumir que ele conhece cada falha, cada ângulo de câmera, cada rotina. Ele está em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Uma atmosfera de paranoia se instalou. Cada movimento no bloco, cada som, cada tilintar metálico parecia ser observado por alguém invisível. Os prisioneiros se entreolhavam com suspeita e medo, mas também com uma determinação silenciosa. Precisavam entender o que lhes havia sido feito e por quê. E enquanto as câmeras continuavam a gravar, registrando cada gesto, cada emoção, a sombra de Nathaniel Blackwood pairava sobre a prisão, invisível mas onipresente. Como um mestre de xadrez jogando com peões alheios ao papel que desempenham em sua partida. Este capítulo marcou uma virada. O medo começou a se transformar em determinação.
Mas a questão permanecia: eles poderiam realmente se defender de um inimigo que não podiam ver, tocar ou deter? Após dias de medo e incerteza, Emily Sanders sentiu que era hora de agir. A passividade jamais lhes permitiria compreender o que lhes havia acontecido ou se proteger. No silêncio opressivo de sua cela, ela sussurrou para Jessica e Megan: precisamos entender como ele está fazendo isso. Nathaniel Blackwood. Não podemos esperar que alguém nos salve. Jessica, com os olhos vermelhos de cansaço e medo, balançou a cabeça negativamente. Mas como? Não temos acesso às câmeras nem aos arquivos, tudo é controlado por eles. Megan, por outro lado, tinha um brilho desafiador nos olhos. Podemos não ter câmeras, mas temos nossos sentidos, nossas rotinas, nossas observações. Cada erro, cada descuido da equipe pode ser uma pista. Podemos começar a anotar o que está acontecendo, registrando mentalmente tudo o que vemos e ouvimos. O trio começou a elaborar um plano discreto. Diariamente, observavam os movimentos dos guardas, os horários de visita das enfermeiras e o funcionamento das câmeras de segurança. Notaram padrões nas patrulhas, pontos cegos na vigilância e intervalos incomuns da equipe. Aos poucos, foram construindo uma espécie de mapa mental da prisão, um diagrama invisível que apenas um olhar atento poderia perceber. Emily concentrou-se particularmente em sinais sutis, o tilintar das chaves, variações na luz da câmera e até mesmo a respiração dos guardas nos corredores. Jessica, com sua memória excepcional, memorizou cada detalhe. Megan, por sua vez, analisou comportamentos psicológicos, buscando lapsos na vigilância da equipe e inconsistências em suas ações. Enquanto isso, Whittaker e sua equipe continuavam sua auditoria e pesquisa. Eles desconheciam completamente que os próprios detentos estavam começando a entender, antecipar e observar. Apesar do medo, os detentos estavam se aproximando de uma verdade que nem mesmo Nathaniel Blackwood poderia ter previsto. Eles poderiam se tornar agentes de sua própria segurança. A atmosfera no bloco mudou ligeiramente. Os detentos pareciam mais atentos, mais quietos, mas com uma determinação palpável. O sorriso de cada guarda, cada passo no corredor, era agora observado e analisado. E enquanto Nathaniel Blackwood continuava sua manipulação à distância, ele ainda não sabia que 3 mulheres, trancadas e isoladas, começavam a traçar um mapa invisível de suas ações, prontas para frustrar seu plano. O jogo acabará de tomar um novo rumo. O medo já não era a força motriz do seu dia a dia, mas sim a estratégia e a observação. O confronto aproximava-se e, em breve, tudo que Blackwood pensava controlar poderia escapar-lhe por entre os dedos. Nos dias seguintes, Emily, Jessica e Megan continuaram sua observação meticulosa. Cada gesto da equipe, cada rotina dos guardas, cada mudança sutil na vigilância era registrada em suas mentes, como um quebra-cabeça que precisavam montar. Certa tarde, enquanto Emily olhava pelo pequeno visor da sua cela, percebeu um detalhe que ninguém mais tinha notado. Um pendrive deslizou quase imperceptivelmente para o bolso do casaco do técnico de manutenção que acabará de passar por ali. Emily pescou sem entender o que tinha visto, e então chamou Jessica e Megan de volta. Olha só isso, murmurou ela. Acho que tem alguma coisa aqui, um pendrive ou algum dispositivo. Deve conter arquivos ou instruções. Jessica assentiu com a cabeça, concentrada. Se conseguíssemos obter isso, talvez tivéssemos uma maneira de entender como Blackwood manipula as câmeras e os arquivos. Megan, sempre pragmática, acrescentou. Teremos que ter muito cuidado. Um erro, e tudo desmorona. Nos dias seguintes, eles elaboraram uma estratégia: esperar que o técnico se distraísse para que pudessem recuperar a chave discretamente. Observaram sua rotina, anotaram seus movimentos, os horários em que ele se aproximava da central e as vezes em que deixava seus pertences sem vigilância. Então, certa noite surgiu a oportunidade. O técnico se afastou para atender uma chamada de rádio, deixando o casaco pendurado no vestiário central. Megan, ágil e rápida, escapuliu e pegou o pendrive. As 3 detentas se esconderam atrás de uma esquina do corredor e examinaram o que haviam roubado com uma mistura de medo e excitação. Esta é a nossa chance de descobrir a verdade, murmurou Emily. Talvez possamos finalmente entender porque nós. Eles logo perceberam que aquele pendrive poderia conter evidências do plano de Nathaniel Blackwood, arquivos criptografados, instruções e talvez até mesmo provas de colaboração interna. Tudo o que haviam observado até então poderia agora ser transformado em ação concreta. Mas o perigo continuava imenso. Blackwood ainda estava à distância, capaz de manipular o sistema à vontade. Cada segundo era crucial. Os detentos sabiam que se falhassem,
estariam sozinhos contra uma conspiração sofisticada e implacável. E enquanto examinavam a chave no silêncio da noite, um arrepio percorreu suas espinhas. Eles poderiam estar prestes a descobrir algo que nem mesmo Blackwood havia previsto. O jogo tinha acabado de entrar em uma nova fase. Eles não estavam mais apenas sendo observados, estavam prontos para observar e retaliar. Sentadas na cama de metal da cela, Emily, Jessica e Megan encaravam o pendrive como se ele tivesse o poder de libertá-las. A tensão era palpável, mas pela primeira vez em semanas, vislumbraram uma réstea de esperança. Jessica, sempre metódica, declarou: "Precisamos conectar isso em algum lugar. Se conseguirmos acessar os arquivos, talvez possamos entender o que Blackwood fez e como." A primeira dificuldade foi técnica, não havia computadores nas celas. Mas Megan tinha reparado que algumas enfermeiras por vezes deixavam tablets sem uso no consultório médico ao lado. Um plano audacioso começou a tomar forma: esperar até o consultório ficar vazio e discretamente recuperar um desses tablets. Alguns dias depois, surgiu a oportunidade. Durante uma patrulha, o consultório médico ficou momentaneamente vazio. Megan entrou sorrateiramente, pegou o tablet e voltou para sua cela. As 3 detentas conectaram cuidadosamente o pendrive. A tela acendeu, revelando uma pasta criptografada intitulada Projeto Isolamento. Emily estremeceu ao ouvir o nome. Eles abriram a pasta e descobriram arquivos de vídeo, registros de vigilância e instruções detalhadas. Cada documento confirmava a dimensão do esquema de Blackwood. "Ele planejou isso desde o início", murmurou Jessica. "Ele sabia exatamente como driblar todas as câmeras, todos os guardas, todas as rotinas." Os vídeos mostraram pontos cegos, momentos específicos em que as câmeras foram desativadas ou manipuladas, e interações invisíveis para os monitores. Os arquivos também revelaram que algumas das ações de Vanessa Green foram dirigidas por Blackwood para criar essas vulnerabilidades. Mas o mais perturbador era um arquivo chamado Alvos. Emily, Jessica, Megan. Ele detalhava os perfis psicológicos de cada detenta, seus períodos de vulnerabilidade e as estratégias usadas para manipulá-las. Emily sentiu seu coração batendo descontroladamente. "Ele nos estudou desde o início, tudo foi planejado." Megan, com os olhos cheios de raiva, cerrou os punhos. "Então agora é a nossa vez de revidar. Ele não espera que estejamos cientes de tudo isso." Jessica Boyle-Tete. "Agora temos as provas e as pistas. Podemos prendê-lo, mas teremos que ser espertos e pacientes." Nas sombras de suas celas, o plano começou a tomar forma. Pela primeira vez, eles sentiram que tinham uma vantagem sobre Nathaniel Blackwood, o conhecimento de seu plano e a determinação de não serem mais vítimas passivas. Mas a questão permanecia: até onde Blackwood estaria disposto a ir para proteger seus segredos? E eles estariam preparados para encarar a verdade, mesmo que fosse pior do que qualquer coisa que tivessem imaginado? O jogo acabará de cruzar um novo limiar. Eles passaram de meros observadores a jogadores conscientes, prontos para virar o jogo contra seu manipulador. Emily, Jessica e Megan passaram a noite estudando os arquivos do Projeto Isolamento. Cada detalhe da manipulação de Blackwood foi registrado: as falhas da câmera, as rotinas dos guardas e até mesmo os momentos em que suas intervenções poderiam ter passado despercebidas. Pela primeira vez, elas se sentiram no controle. "Sabemos exatamente quando ele age", disse Emily com determinação. "Se o provocarmos sutilmente, ele pode se entregar." Jessica assentiu com a cabeça. "Temos que fazê-lo acreditar que não sabemos de nada, mas ao mesmo tempo criar aparentes erros em nosso comportamento. Ele virá verificar e então saberemos exatamente quem ou o que está por trás de tudo isso." Megan deu um pequeno sorriso. "Ele cairá na própria armadilha se jogarmos bem as nossas cartas." O plano se desenrolou lenta e metodicamente. Eles começaram a simular comportamentos incomuns, movimentos calculados dentro da cela, objetos ligeiramente deslocados e até mesmo bilhetes deixados à vista para sugerir que haviam detectado anomalias na vigilância. Cada gesto era calculado para atrair a atenção de Blackwood sem despertar as suspeitas da equipe. Whittaker, ainda imerso na auditoria, notou mudanças sutis no comportamento dos detentos, mas não fazia ideia de qual era o plano deles. Para ele, eles simplesmente pareciam ansiosos ou desorientados. Então, certa noite, algo aconteceu. Um técnico cometeu um erro ao reativar uma câmera que Blackwood havia adulterado. Uma pequena luz vermelha piscou, sinalizando atividade incomum na rede. Emily, Jessica e Megan já previam isso. Blackwood interviria para corrigir essa anomalia. E assim foi.
Poucos minutos depois, um sinal inesperado cruzou o tablet, um acesso remoto, quase instantâneo, de um local desconhecido. Os detentos prenderam a respiração. Pela primeira vez, eles haviam conseguido trazer Blackwood para o seu campo de visão, mesmo que apenas por meio de um canal digital. Ele está lá. Ele está observando, sussurrou Emily. E agora temos a primeira reação dela, disse Megan. Essa é a nossa primeira vitória. No pesado silêncio da noite, eles compreenderam que o jogo havia virado. Não eram mais meras vítimas, haviam se tornado estrategistas. Cada movimento planejado, cada detalhe observado, permitiria pressionar Blackwood a revelar mais de seus segredos. Mas um pensamento arrepiante passou pela cabeça de Emily. Blackwood é mais inteligente e mais perigoso do que nós. Um erro poderia arruinar tudo. A armadilha estava armada. E nas sombras, Nathaniel Blackwood, sem saber que estava sendo observado, acabará de cair na primeira rede preparada por aqueles que ele acreditava serem fracos e isolados. O bloco de isolamento estava estranhamente silencioso. Emily, Jessica e Megan esperavam, tensas, cada segundo parecendo durar uma eternidade. O tablet nas mãos de Emily ainda exibia a transmissão do acesso remoto de Blackwood. Estava lá, invisível, mas muito real, monitorando seus erros planejados. Ele está mordendo a isca, murmurou Jessica. Veja como ele está ativando as câmeras e tentando corrigir as anomalias. Cada gesto de Blackwood foi registrado pelo tablet, e cada movimento serviu como prova irrefutável. Megan começou a transcrever as sequências mais reveladoras, manipulações de arquivos, áreas de sombra criadas artificialmente e até mesmo as instruções dadas a Vanessa Green. De repente surgiu uma notificação inesperada, um arquivo contendo todos os registros de acesso e comunicações de Blackwood. A armadilha funcionou perfeitamente. As detentas agora podiam provar que todas as gravidezes em confinamento solitário foram possibilitadas por manipulação deliberada do sistema e não por acaso ou uma falha acidental. Emily sentiu uma onda de triunfo. Temos tudo, disse ela. Agora ele não pode mais negar. Whittaker, alertado pelo sinal e pelas evidências transmitidas pelo tablet, interveio imediatamente. A equipe de segurança interceptou o acesso de Blackwood e o localizou através dos registros. Em poucas horas ele foi preso. Blackwood tentou negar tudo, mas diante das evidências reunidas pelos detentos e verificadas pela administração, ele não teve escolha a não ser confessar. No quarteirão, uma mistura de alívio e incredulidade tomou conta. Emily, Jessica e Megan estavam lado a lado, percebendo que acabavam de triunfar não apenas contra Blackwood, mas também contra o desamparo e o medo que dominavam suas vidas. Vanessa Green foi interrogada novamente. Ela admitiu seu envolvimento e cooperou plenamente para corrigir as vulnerabilidades que ajudara a criar. Os funcionários da prisão tomaram medidas imediatas para reforçar a segurança e corrigir cada manipulação. Para Emily, Jessica e Megan, a vitória foi mais profunda do que mera justiça. Elas descobriram que podiam retomar o controle de suas vidas, mesmo nas circunstâncias mais extremas. O pesadelo do isolamento não as havia destruído, pelo contrário, as havia fortalecido, tornado-as mais atentas e determinadas. E embora as câmeras agora devidamente fixadas tenham filmado o bloqueio impecavelmente, uma lição ficou clara para todos. Nenhum manipulador, por mais astuto que seja, pode subestimar a força e a engenhosidade daqueles que ele considera vulneráveis. Os muros da prisão não eram mais apenas um espaço de confinamento. Eles se tornaram o palco de uma lição de coragem, observação e estratégia. Emily, Jessica e Megan estavam de pé, orgulhosas e invencíveis, prontas para encarar o futuro, agora livres do medo que as paralisava.